Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 14. Uma leitura proveitosa. Temo que essa seja uma era em que se lê muitas revistas, muito jornal, muito periódico, mas, ao contrário do que se deveria acontecer, não se lê muito a Bíblia. Na época dos puritanos se tinha um suprimento escasso de literatura, mas na Bíblia eles encontravam uma biblioteca. E como liam! Há poucos das Escrituras nos sermões atuais, se comparado com os sermões dos mestres de teologia puritana. Quase toda sentença que elaboravam pareciam lançar luz sobre uma passagem do texto sagrado, não somente sobre aquele que era a base da pregação, mas sobre muitos outros, à medida que a mensagem prosseguia. Eles enchiam os sermões de luz, encadeando passagens paralelas, e assim ensinavam os leitores a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Peço a Deus que nós, ministros, permanecemos mais perto do grande e antigo livro. Seríamos pregadores que educam, se fizéssemos isso, mesmo que ignorássemos o pensamento moderno e não acompanhássemos os tempos. Garanto que estaríamos quilômetros à frente da nossa era se permanecermos mais perto da palavra de Deus. Para vocês que não têm que pregar, o melhor alimento é a palavra de Deus. Livros e sermões são adequados, mas podem conter tendências que se distanciam das Escrituras e, gradualmente, perdem o frescor da fonte que os originou. A verdade é mais doce onde ela brota da pedra que foi golpeada, pois seu primeiro fluxo não perde nada da sua vitalidade e divindade. Sempre é melhor beber do poço do que da caixa d'água. Você descobrirá que ler a palavra de Deus, lê a palavra e não nota sobre ela, é o caminho certo para o crescimento na graça. Beba do leite puro da palavra de Deus, e não do leite desnatado ou do leite aguado da palavra do homem. Leitura superficial da Bíblia não é leitura bíblica. Os olhos passam pelos versículos e as sentenças voam pela mente, mas não há verdadeira leitura. Um velho pregador costumava dizer que a palavra hoje em dia tem um curso livre e poderoso entre muitas pessoas, pois entra por um ouvido e sai pelo outro. Algumas pessoas conseguem ler muito porque, na verdade, não estão lendo nada. Elas passam os olhos rapidamente pelo texto, mas a mente nunca se demora em nada. A alma não capta a verdade, nem ali permanece. Voa rapidamente sobre a paisagem como um pássaro, mas não constrói ninho, nem encontra descanso para os pés. Isso não é leitura. Compreender o significado é a essência da verdadeira leitura. A leitura tem um âmago, e a simples aparência nada vale. O mesmo acontece com a oração. Há um louvor na música, um fogo interior de intensa devoção que é a vida do aleluia. Assim também com o jejum. Há um jejum que não é jejum. Há um jejum interior, um jejum da alma, que é a alma do jejum. E assim é como a leitura das Escrituras. Há uma leitura interior, uma leitura do âmago, uma leitura viva e verdadeira da palavra. Essa é a alma da leitura. E se ela não existir, será um exercício mecânico que não serve para nada. Certamente o benefício da leitura deve vir à alma pela compreensão. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo, sempre acendia o castiçal de ouro antes de pôr o incenso no altar de bronze, demonstrando que a mente deve ser iluminada antes que os sentimentos se manifestem em direção ao objeto divino. Deve haver conhecimento de Deus antes que surja amor a Deus. Deve haver um conhecimento das coisas divinas, como elas fazem-se revelada antes que sejam prazer. Devemos tentar compreender até onde nossa limitada mente consegue alcançar, o que Deus quer dizer com isso e o que Ele quer dizer com aquilo. Caso contrário, podemos beijar o livro e não amar o seu conteúdo. Podemos referenciar
reverenciar a carta e nem mesmo ter devoção ao Senhor que fala a nós por suas palavras. Sua alma nunca será confortada se não houver entendimento, nem encontrará direção se não houver compreensão da vida, nem mesmo conseguirá dar um propósito prático ao seu caráter se não houver entendimento. Quando estudamos as Escrituras, devemos estimular nossa mente a fim de que seja alerta à situação de estudo. Nem sempre estamos em condição, penso eu, de ler a Bíblia. Às vezes seria bom se parássemos antes de abrir o livro. Tirar as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Êxodo 3, verso 5. Você está envolvido em seus pensamentos e ansioso a respeito dos negócios do mundo e não pode imediatamente pegar o livro e entrar nos mistérios celestiais. Da mesma maneira que você ora pela refeição antes de comer, seria uma boa regra pedir a bênção sobre a leitura da palavra antes de tomar a refeição espiritual. Ore para que o Senhor fortaleça seus olhos antes que você ouse olhar para a luz eterna das Escrituras. Da mesma forma que os sacerdotes lavavam os pés no lavatório antes do serviço sagrado, seria bom se levássemos os olhos da alma que leem a palavra de Deus, se lavássemos até mesmo os dedos. Se me permite usar essa imagem, os dedos mentais que viram cada página do livro, podemos lidar com o livro santo de uma forma santa. Diga à sua alma: acorda, minha alma, não é hora de ler os jornais, nem de buscar as poesias humanas que encantam por seu brilho poético. Aproxime-se de Deus, que detém a palavra, tal qual um monarca em seu trono. Acorda, tudo que há em mim, acorda. Embora agora talvez nem seja louvando e glorificando a Deus, estou prestes a considerar que a devoção é o que deveria me levar a fazer tal ato. Minha alma, levante-se, anime-se, dobre-se diante do tremendo trono do Eterno. A leitura das Escrituras é a nossa refeição espiritual. Soe o gongo e chame cada faculdade à mesa do Senhor, a fim de festejar a preciosa refeição que agora é compartilhada. Ou, em vez disso, toque o sino da igreja para adoração, pois o estudo das Santas Escrituras deve ser um ato solene, quando entoamos hino em nossos cultos ao Senhor. Para compreender o que se lê, será preciso meditar no texto. Algumas passagens das Escrituras são muito claras. Abençoado o vals onde as ovelhas conseguem atravessar o rio, mas há profundezas em que nossa mente poderia até se afogar em vez de nadar prazerosamente e se entrasse ali desprevenida. Há texto das Escrituras que são feitos e construídos com o propósito de fazer pensar. Esse é um dos meios do qual o Pai Celestial usa para nos instruir e preparar para o céu, fazendo-nos pensar de uma maneira que entendemos os mistérios divinos. Ele coloca a palavra de um modo que nos obriga a meditar nelas antes que alcançássemos a sua doçura. Ele poderia ter nos explicado tudo de um modo que seríamos capazes de compreender em minutos, mas não foi essa a sua vontade. Muito do véu que cobre as Escrituras não tem o propósito de esconder o significado daquele que é diligente, mas sim estimular a mente a ser produtiva. Pois a diligência do coração na busca por conhecer a mente divina faz que ele seja aperfeiçoado, e isso é muito melhor que o conhecimento em si. A meditação cuidadosa nos exercita e fortalece a alma quanto ao aprendizado das verdades mais graciosas. Ouvi que, antigamente, as mães das Ilhas Baleares, quando queriam que os filhos se tornassem bons atiradores de funda, colocavam o jantar deles em um lugar alto, onde não podiam alcançar. A única maneira de alcançá-lo era atirando uma pedra e fazendo que caísse. Nosso Senhor deseja que sejamos bons atiradores e coloca algumas verdades em lugar alto, de difícil acesso, um lugar que só pode ser alcançado por meio de um arremesso. Finalmente, acertamos o ponto e encontramos comida para nossa alma. E assim recebemos o dobro do benefício, aprendendo
a arte da meditação e a compartilhar essa doce verdade que foi trazida ao nosso alcance. Temos de meditar. Essas uvas não produzirão vinho até que pisemos nela. Essas azeitonas devem ser manufaturadas, devem ser pressionadas repetidamente para que o azeite seja extraído. Em uma cesta de nozes, temos que descobrir quais estão bichadas, porque existe um pequeno buraquinho na casca de algumas delas. Através desse orifício minúsculo, um inseto perfurou a casca. Só um buraquinho foi o suficiente para que o interior da casca exista algo vivo comendo a semente. Bem, é uma grande coisa perfurar a casca da carta e assim viver dentro dela, sendo alimentada pelo cerne. Gostaria de ser esse pequeno verme que vive dentro e sobre a palavra de Deus, tendo perfurado a casca e alcançado o ministério mais secreto do Evangelho. A palavra de Deus é sempre preciosa para o homem que vive de acordo com ela. Quando me assentava debaixo de uma frondosa faia, ficava feliz a observar com curiosidade os hábitos singulares daquela maravilhosa árvore, que parecia ter uma inteligência que outras não tinham. Eu me surpreendia com ela e admirava muito, porque eu pensava comigo mesmo: meu conhecimento sobre esta árvore não é nem metade do conhecimento daquele esquilo. E eu vejo pulando de um galho para outro e tendo certeza de que ele tem em autoestima, porque em algum lugar, em alguma cavidade destes galhos, está a casa dele. E os frutos da faia são seu alimento. De fato, aquela árvore é tudo para ele. Mas não é para mim, pois meu descanso e minha comida estão em outro lugar. Quando a palavra de Deus, devemos ser como os esquilos, vivendo nela e dentro dela. Exercitemos nossa mente pulando de galho em galho da palavra e encontraremos nela nosso descanso e alimento, tornando-a nosso tudo. Há esconderijo nelas, conforto e proteção. Somos o povo que pode se beneficiar dela, se fizermos dela nosso alimento, nosso remédio, nosso tesouro, nossa armadura, nosso descanso e nosso prazer. O Espírito Santo pode nos levar a fazer isso e tornar a palavra de Deus preciosa para a nossa alma. Utilize-se de todos os meios e auxílios a fim de compreender as Escrituras. Quando Felipe perguntou ao eunuco etíope se ele havia entendido a profecia de Isaías, ele replicou: como poderei entender se não há ninguém que me ensine? Atos 8, verso 31. Então Felipe foi até ele e abriu a palavra do Senhor. Alguns, sob pretexto de serem ensinados pelo Espírito de Deus, se recusam a ser instruídos por livros ou por homens. Isso não é honrar o Espírito de Deus. É um desrespeito, pois ele dá a alguns dos seus servos mais luz do que a outros, e isso está claro. E estes devem transmitir a luz a outros e usar essa luz para o bem da igreja. Entretanto, se outra parte da igreja recusa-se receber tal luz, para que finalidade o Espírito de Deus a deu? Isso implica um erro na administração dos dons e da graça, que é administrada pelo Espírito Santo. E algo assim não pode acontecer, não faz sentido. O Senhor Jesus se agrada em dar mais conhecimento da sua palavra e mais discernimento dela a alguns de seus servos do que a outros. E aceitamos alegremente a escolha do Senhor. Seria impiedade dizer: não recebemos o tesouro celeste contido em vasos de barro. Se Deus nos der o tesouro celestial de suas mãos e não dos vasos de barro, nós receberemos, mas nós consideramos sábios demais, pessoas de mente elevadas demais, espiritual demais, para nos impor com joias colocadas em vasos de barro. Não ouviremos ninguém, nem leremos nada, exceto o livro. Não aceitaremos qualquer luz, exceto aquela que vem através de uma fenda do nosso telhado. Não enxergaremos por meio da vela de outro homem, preferimos ficar no escuro. Não caiamos em tal insensatez, que venha a luz divina, e mesmo que seja trazido por uma criança, nós a aceitaremos com alegria. Na leitura devemos buscar o ensino espiritual da palavra. Nosso Senhor diz: acaso não leste?
E mais adiante pergunta novamente: ou não leste? Finalmente ele diz: se porém soubesse o que significa. O significado é algo profundamente espiritual. O texto que ele citou foi: quero misericórdia e não sacrifício. Um texto do profeta Oséias. Ora, os escribas e fariseus conheciam a letra muito bem, o sacrifício, a morte do boi, etc. Mas eles negligenciavam o sentido espiritual da passagem. Quero misericórdia e não sacrifício, isto é, Deus prefere que cuidemos do nosso próximo a observarmos qualquer cerimônia da lei que cause fome, sede, morte de suas criaturas. Eles deveriam passar do exterior para o espiritual, e o mesmo deve acontecer com a nossa leitura. Deveria ser assim ao lermos passagens históricas, caso nunca leste o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade com fome, como ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer. Eu deu também aos companheiros, Marcos 2, 25 e 26. Aquela passagem narrava um fato histórico e eles deveriam ter lido para extrair dela uma lição espiritual. Já encontrei maior grandeza espiritual nas narrativas históricas do que no livro de Salmos. Quando você alcança o âmago do significado espiritual de uma história e se surpreende diante da extraordinária clareza da força realística com que os ensinamentos vêm à sua alma, alguns dos mistérios mais maravilhosos da revelação são mais bem compreendidos por estarem diante dos nossos olhos nas histórias do que em suas declarações verbais. Quando temos uma ilustração para explicar a declaração, a ilustração expande e vivifica o que foi declarado. Por exemplo, quando o nosso Senhor nos explicou o que era fé, ele nos contou a história da serpente de bronze. João 3, verso 14, Números 21, verso 8. E qual de vós que já tenha lido a história da serpente não percebeu que é muito mais fácil entender o que é a fé por meio daquela narrativa em que pessoas estavam morrendo por causa da picada da cobra e, quando olhavam para a serpente de bronze, eram salvas, do que por meio de qualquer descrição que Paulo nos deu? A mesma coisa é verdadeira em relação a todos os preceitos cerimoniais, porque o Salvador continua a dizer: ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12, verso 5. Não há um único preceito na antiga lei que não tenha um sentido e significado interior, portanto, não rejeite Levítico ou diga: não consigo ler o livro de Êxodo e Números. Eles só falam a respeito das tribos e dos seus padrões de vida, das paradas no deserto, das instruções da marcha, do tabernáculo e utensílios, e a respeito das mesas, vasos e ornamentos de ouro, pedras preciosas e do linho puro, azul e escarlate. Busquem o significado profundo, pesquisem, pois, como em outro tesouro real, onde a joia mais preciosa está trancada, é a mais difícil de ser alcançada. Assim é com as Sagradas Escrituras. Você já visitou a biblioteca do Museu Britânico? Há muitos livros de referência que o leitor por si só tem permissão de tirar quando o agradam. Há outros livros, entretanto, que ele tem que pedir uma senha para consultar, pois sem ela não poderá pegá-los. E há outros que não podem ser vistos nem sem uma permissão especial e estão trancados em um lugar separado. Quando há permissão, as portas dos armários são abertas e você pode pesquisá-lo, mas sempre com a presença de um vigia ao seu lado. Você mal consegue ler o manuscrito por temer destruir a letra do livro apenas com seu olhar. Não existe cópias desses tesouros preciosos em todo o mundo, e não é fácil aproximar-se dele. Da mesma maneira, há preciosas doutrinas na palavra de Deus que estão trancadas, e algumas delas podem ser encontradas nos livros de Levítico ou em Cantares de Salomão.
Você não conseguirá alcançar tais tesouro sem destrancar as portas, e o próprio Espírito Santo deve estar com você, ou nunca desfrutará deste tesouro de valor inestimável. As maiores verdades estão escondidas e protegidas com as regalias dos príncipes. Portanto, não leia apenas, busque enquanto lê. Não se satisfaça com os preceitos cerimoniais até que alcance seu significado espiritual, pois essa é a verdadeira leitura. Você ainda não leu se não compreendeu o espírito da questão. Esse livro maravilhoso o ajudará de milhares de maneiras se você o ler, pois quanto melhor compreender o que está escrito, mais você o apreciará. E à medida que os anos se passem, o livro crescerá com você e se transformará no manual de devoção das barbas grisalhas, assim como antigamente na infância era o seu doce livro de história. Contudo, a Bíblia sempre será um livro novo, como se tivesse sido impresso ontem e ninguém conhece uma só palavra do seu conteúdo. E ela se tornará ainda mais preciosa por causa das lembranças que a cercam. À medida que viramos suas páginas, quão doces serão as lembranças da nossa história, fatos que jamais serão esquecidos e permanecerão por toda a eternidade entrelaçado com suas graciosas promessas. O Senhor nos ensina a ler seu livro da vida. Ele mesmo abriu diante de nós aqui na terra, para que possamos ler claramente os nossos nomes naquele outro livro do amor, até que agora não vimos, mas que será aberto no último grande dia.